realmente é um prazer muito grande para mim estar aqui nessa casa, junto de irmãos, amigos, né? E isso fortalece bastante a nossa caminhada, né? Porque sabemos que não estamos sozinhos, né? Onde quer que estejamos, nós temos amigos verdadeiros, né? Com relação a essa questão de amigos verdadeiros, né? A gente tem bastante dificuldade, às vezes, de entender todo esse processo, né? Da vida, das coisas que acontecem, né? E hoje nós vamos, aproveitando sempre o ano de Ângeles, um autoconhecimento, eu vou assim, um assunto assim, que no livro Plenitude dela, que são 3 livros de autoconhecimento, um assunto que é muito difícil para todos nós, né? Mas aqui Francisco de Assis, ele trata desse assunto de uma forma assim tão tranquila, né? Ele diz que é morrendo que se vive, né? Aí eu vim de preto, mas também vim de branco, olha lá, tá vendo? Tanto o preto quanto o branco são lutos, né? Na Índia o luto é branco, né? Aqui no Ocidente o luto é o preto. Mas é engraçado, né? Porque a cor interfere em alguma coisa? Não. Para pensar, né? A gente precisa da cor, claro, imagina, né? Esse mundo colorido é tão bom, né? Mas interfere? Até interfere, sim, interfere psicologicamente. Por exemplo, se vocês, ao me olharem, poxa, mas ele está de preto, né? Veio a uma casa espírita, num trabalho espírita de preto, caramba, não vai entrar não. Imagina, né? Não vai entrar. Esse homem deve estar, né, obsediado, né, como nós espíritas costumamos falar, e os religiosos falam assim, não, ele está com um demônio, né? E assim sucessivamente. Mas o que algo externo interfere no interno? Interfere? O que vocês acham? Não. Interfere, mas nós precisamos começar, né, a trabalhar a nossa cabecinha, a nossa mente, para não deixar que isso aconteça. E como é que nós vamos fazer isso? Quando a gente fala de morte, meu Deus do céu, não quero nem imaginar morrer, né? Quando a gente tem dinheiro, corre logo para o plano de saúde, porque acha que o médico lá no plano de saúde vai resolver o nosso problema, e que aquele hospital maravilhoso também vai resolver. Se fosse assim, o pessoal rico aí não morria, não é? Então, como é que isso acontece? E a gente vai ver depois a Joana falando, né? E ela fala baseado na questão 165 do Livro dos Espíritos, né? Ante a morte, né? Que é uma coisa interessante, porque da mesma forma que a gente daqui vai para lá, de lá vem para cá, né? Em Missionários da Luz, no capítulo 13, André Luiz, ele fala de uma forma brilhante essa questão da reencarnação, né? Ele falando lá da reencarnação de um personagem, o Gismundo, né? Que esse personagem precisa reencarnar e vai reencarnar filho de um inimigo dele, né? O Sigismundo vai reencarnar filho, né, de Adelino, se não me falha a memória, estou ficando velho. Mas, sendo esse personagem filho, ter assassinado o personagem pai,
olha, ele já entra no processo totalmente constrangido. Imagina, né? Eu vou ser filho de um homem que eu matei. Né? Isso é bastante importante a gente parar para pensar nisso aqui. Né? Imagina se eu chegasse e soubesse que numa vida anterior eu posso ter tirado a vida da Nelma. Imagina. Né? Eu poderia me sentir totalmente constrangido com isso. E não conseguir olhar para a Nelma. Ela olhava para mim, esse sujeito me matou. Não é? E eu, claro, né? Meu Deus, o que eu tenho com ela? Porque quando eu chego perto dela existe uma coisa estranha. E parece que a coisa é tão estranha que em algum momento lá atrás ela também me matou. E aí pronto, aí é uma bola de neve, né? Mas por que a gente está falando disso? Né? A gente está falando disso porque a gente vai falar de morte. Mas se a morte não existe, né, só existe vida, por que preocupação? Não é? Por que a gente se preocupar com isso? Por que, né, de repente, a gente ficar endividado porque tem que pagar um plano de saúde caríssimo e a gente às vezes não tem aquele dinheiro, né? Porque tem medo de morrer. E quando a gente tem medo de morrer, a gente enfraquece cada vez mais a nossa imunidade, porque o medo faz isso, né? Aí eu vou baixando a minha imunidade, Aí, o que está acontecendo comigo? Eu vou perdendo a minha vitalidade, meus fluidos vitais vão, né, se esvaindo, e aí, gente, sem fluido vital, a gente desencarna mesmo. Porque o que deixa a gente no corpo, né, é o fluido vital, o fluido magnético. E se a gente perde esse fluido magnético, esse fluido vital, a gente vai morrendo. O câncer é uma prova disso. Não é? Mas está onde a nossa doença? Aqui na nossa cabeça. Está aqui. Não está em lugar nenhum, não. O que a gente pensa, né? O pensamento é criador. Para o bem ou para o mal, diz Leon Denis, né? No livro dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Né? Esse livro é fantástico. Né? Às vezes a gente fica lendo, que deve ler, né? várias obras, né? Mas aquelas obras básicas da doutrina espírita, a gente põe para o lado, né? E se esquece de ler o Livro dos Espíritos, né? Olha, estou falando de Joana de Ângeles, o assunto que a gente vai tratar, que é a morte, que ainda não começamos, né? Ou já começamos? Eu acho que sim, né? Aí, aqui, ela faz o trabalho dela baseado na questão 165 do Livro dos Espíritos. Por quê? A Joana de Ângeles não vai fugir, espírito nenhum foge do Livro dos Espíritos, sai do Livro dos Espíritos. Porque os Espíritos, né, eles vieram trazer para nós, né, essa boa nova, essa revelação fantástica, porque a doutrina espírita, se você tem conhecimento da doutrina espírita, cada dia mais, a sua vida vai se tornando mais fácil. Não é que você vai deixar de passar pelas dificuldades que tem que passar, não. Você vai morrer mesmo. Morrer. Vai desencarnar mesmo. Aí acontece o seguinte, se você não resolver a sua cabecinha, você não vai desencarnar. Você vai continuar presa no corpo. Mesmo após o decesso, né? Continua preso psicologicamente. O psiquismo nosso não permite, porque nós somos o que pensamos. Imagina,
Se eu estou preso a filho, a mulher, a família, caramba, a gente está cansado de ver espíritos desencarnados cheios de problema, porque não mudam. É a mesma coisa que você está aqui e está pensando na sua casa, mas está pensando lá na sua casa, no que você tem que fazer, né? Alguma coisa que você deixou lá, pensando se o filho está em casa ou está na rua, no salário. É melhor nem pensar no salário, porque não existe, então não pensa. Não é? É melhor nem pensar, já começa por aí, já fica bom porque você não está pensando. Então, se a tua mente está ligada, né, você com certeza não vai estar aqui. É o mesmo que dizer o seguinte: todo dia a gente dorme, poucos são, né, os espíritos que saem do corpo à noite. Poucos são. A grande maioria continua atrelada ao corpo físico. Aí quando chega de manhã diz assim: eu estou morto de cansado, eu estou morto de cansado, eu não sei o que é. Principalmente aqueles que tomam remédio controlado. Esses então, e eles acreditam que dormem. Acreditam que dormem. O que é dormir espiritualmente? Porque o espírito não dorme. Quem precisa de descanso é o corpo que precisa de descanso. O espírito, né, na medida em que ele vai se tornando mais saudável, quando ele pode deixar o corpinho, ele vai trabalhar. Ele tem o que fazer. Agora, se ele está preocupado com a casa, com a família, com o filho, com o marido, né? Então, se a gente não tiver se desligando, né, procurar se desligar dessas questões mais físicas, que a gente ainda está bastante atrelado, não é verdade? A gente com certeza vai ter dificuldade. Então a mesma dificuldade que a gente tem, né, por não conseguir dormir, se desencarnar, caramba, vai continuar preso no corpo. Porque não sai. Não sai. Faça o testezinho. Você está preocupada com seu filho? Se despreocupe. Primeiro que ele não é seu filho. Está preocupado com o marido? Se despreocupe. Primeiro que ele não é seu marido. Ninguém tem marido, não tem mulher, ninguém é homem nem mulher. Nós somos espíritos. Ou a gente raciocina, ou então vai continuar a vida toda, está entendendo? Arrastando corrente. Escravo, né? Arrastar corrente é escravo, né? Não é verdade? E o que é arrastar corrente, metaforicamente, é estar preso a alguma coisa. Eu preciso me desprender das coisas. Isso não quer dizer que eu não vá viver, não. Que eu não vou namorar, que eu não vou dar beijinho, que eu não vou comer, não vou beber. Não, eu vou fazer todas as coisas necessárias, né, sem abuso. Vou fazer. Eu vou viver, né, mas sem prisão. Sem prisão. Porque a prisão, né, já constitui uma dificuldade muito grande nossa. Você pode ver o seguinte, que na medida em que a pessoa ela vai, né, se desprendendo, essa pessoa, quanto mais ela se desprende, mais amor ela tem. É impressionante isso. Porque veja só uma coisa, uma pessoa desprendida, você chega para ela e diz assim: poxa, me ajuda. Agora. Uma pessoa presa, aí você chega para ela e diz: pô, me ajuda. Não posso porque
Ó, porque eu tenho a casa, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Ela nunca estará apta a ajudar alguém. A partir do momento que você vai se desprendendo, nossa, maravilha. Não existe, Nelma sabe disso, não existe aquelas pessoas que vêm à casa espírita, passam tempo enorme, aí sempre você diz assim, mas dona fulana, por que você, ô seu fulano, por que você não ajuda aqui? Pô, dá um help aqui pra gente. Ah, não posso porque minha mulher não deixa. Ah, não posso porque meu marido não deixa. Ah, não posso porque tenho filho. Ah, não posso ir ao estudo porque eu estou ocupado. É exatamente isso que acontece conosco. E o tempo vai passando. O tempo vai passando. Né? E a gente, né, a caminho, mas com aqueles passozinhos de formiga. E sem vontade, já dizia o poeta Lúcio Santos. Passinhos de formiga sem vontade. Então a gente vai assim, vai devagar, 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 e acreditando, né, nisso aí que venderam pra gente, porque a morte é uma indústria. Imagina só, os médicos ganham muito dinheiro com a morte. Os donos de laboratório nem se fala. A funerária, nossa, mais ainda. Não é verdade? Então, olha só. Eu estou de preto? Estou? Não, gente, eu não estou de preto. Estou de branco? Não. Por quê? Olha só. No branco tem todas as cores. E no preto é a ausência de cor. Não é verdade? Então a gente vai destituindo essas coisas, vai tirando essas coisas, né? Mas, eu vou botar não vou botar uma camisa vermelha não, porque eu não posso usar vermelho hoje, porque, né? Não, use, né? Viva, seja feliz, né? Beije, abrace, aproveite esse espaço, esse momento, porque é hoje. Hoje é o melhor dia para ser feliz. Hoje é o melhor dia para ser feliz. Até porque o ontem não existe e o amanhã será hoje. Ou o ontem foi hoje, e o amanhã também. Então, a partir desse momento, tempo também não existe. Nós temos o tempo nesse processo aqui, olha, né? Tridimensional. Se eu sair daqui, logicamente, eu não tenho idade. A minha idade será psicológica, minha maturidade, né? Então, eu tenho 70 anos. Não, eu não tenho 70 anos. Né? Até porque, se eu perguntar para a senhora se a senhora pensa na idade que a senhora tem, a senhora vai dizer para mim que não. Tá? Mas se raciocinar espiritualmente. Se a senhora fosse olhar fisicamente, a senhora vai ter a idade que a senhora está lá na sua certidão de nascimento. Caso contrário, não tem. A mesma coisa a questão do sexo. Eu sou mulher. Você está. Quer ver? Começa a lavar a louça e pergunta para você mesmo. Quando você estiver lavando louça, ocupado com alguma coisa, você não vai lembrar se você é mulher, se você é um homem. Aí você anula o físico. Se a gente pode fazer isso numa coisa simples, né, que é lavando louça, você está lavando louça tão ocupado ali, você até esquece que você é mulher, que você é homem, que você é mãe, que você é pai, que você é filho. Você esquece que você é brasileiro. Você esquece. Eu sou brasileiro. Eu estou no Brasil. Eu não sei nem quem eu sou. Sou um cidadão do universo.
aonde for necessário eu estar, eu estarei, onde for necessário. Porque existem lugares que às vezes nos chamam e a gente não vai. Porque não se faz necessário, né, Alexandre? Né? Quantos lugares que as pessoas às vezes chamam a gente, né? E aí você diz assim, não vou. Não vou porque não me satisfaz. Aí outras vezes fica, né? Mas, ou eu vou para agradar. Não podemos fazer isso. A gente não tem que agradar ninguém, a não ser a nós mesmos. E quando a gente começa a querer agradar o outro, já estamos sendo hipócritas, falsos. Não é verdade? Isso aí é um problema sério. São essas coisinhas, assim, pequeninas, né, que vão nos causando mal. Pode parar para pensar quantas vezes vocês se sentiram mal de ter de ir a um aniversário, uma festa, qualquer coisa assim, você foi obrigado ali. Sabe, eu vou para não dizer não. Aí chega lá, você fica com aquela cara de maracujá de gaveta. Não é verdade? Você come um pastelzinho e engasga. Queria estar aqui. Né? Então não faça isso. Né? Não faça o que você não está com vontade de fazer, que não te faça bem. Porque quando você age assim, as tuas células, barbaridade, um negócio louco, ela fica doida, porque ela não sabe o que fazer. Porque você não está dando, né, a ela um comando. Quem comanda o corpo somos nós, não é? Eu comando o meu corpo. Eu é que vou dizer para o meu corpo, para as minhas células, para onde elas devem ir, o que elas devem fazer. Afinal de contas, quem pensa? Sou eu ou é a célula? Quem pensa é o espírito. Depois que o espírito se desliga do corpo, o que acontece? Vai para o monturo, né? Recicla, o corpo físico recicla, né? Ele volta para a natureza, né? Fluidicamente, né? Aí a nuvem, aí chove, molha a alface que a gente come, revitaliza as células, olha o processo aí, né? Constante. Então tudo se transforma. Então nada morre. Então veja só, como é bom a gente começar a entender a vida. A doutrina espírita, ela é fantástica, por isso, né? Nós não somos enganados. Ninguém vai dizer para a gente que um milagre vai acontecer na nossa vida, porque não vai, não existe milagre. Espírito nenhum vai dizer para mim que me curou, nem Jesus, entende? Nem ele mesmo, né? Disse isso, né? Entrar aqui, você receber um passe, né? Revitalizar as suas células e tal, né? Melhora. Mas você volta lá e continua fazendo tudo de novo. Aí está o médium aqui, exaustivamente e tal, e toma passe. Aí o outro sai daqui, vai lá, começa a pensar um monte de bobagem. Mas meu filho, o que eu faço? E agora? Mas meu filho está desempregado. Mas meu filho está envolvido com drogas. Caramba, onde que tem mal nisso? Meu filho é drogado. Mas onde que está o mal nisso? Como é que Jesus agiria diante de um drogado? Mas meu filho está com câncer. Tá, ele não vai morrer. Ele está passando aquilo que ele precisa passar. Mas o meu filho se droga. Tá, e daí? Ele está passando o que ele precisa passar. É só pegar lá no livro dos Espíritos, procurar, né?
Eu estava até falando isso ainda há pouco aqui com uma amiga minha. Vai lá, olha lá, né? Nós passamos por experiências que o nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, nos leva para passar por caminhos para o nosso crescimento. Da mesma forma que você passa por um câncer, você pode passar por um vício qualquer desse aí. É uma experiência. De repente você fuma, para amanhã você não ficar achando que os outros, né, estão errados, porque aquele está vendo, fulano fuma, não quero nem chegar perto dele. Aí ele bebe, né? E Jesus disse o que com relação a isso? Me falem. O mal não está, né, no que entra pela boca, mas sim no que sai, porque vem do coração. Então são essas coisas, isso que a gente vai aprendendo, né? E Jesus foi fantástico em todos os ensinamentos dele. Ele mostrou para a gente que a gente precisava se desligar, precisava se desprender, né? Até porque esse desprendimento nos ajuda muito, relaxa. Você já pensou o vascaíno hoje? Como é que não deve estar preocupado? Aqui não tem vascaíno, você disse, né? Você está muito preocupado, não é? Agora, se ele parar para dançar e falar assim, caramba, olha só, seja o que tiver que ser, não é? Se perder, porque o outro precisava ganhar, da mesma forma que a gente já ganhou. É isso. Então, é importantíssimo que a gente tenha sempre em mente, né, esse procedimento de relaxar. A gente até fala isso, relaxa, pô, não, mas na verdade a gente não costuma fazer por conta desse nosso egoísmo, né? Desse nosso egoísmo. Vamos ver aqui um pouquinho, né? Porque eu falei demais. Vamos ver a Joana, se eu não estou deixando nem a Joana falar um pouco. Ô Joana, fala aí um pouco. Ela diz assim, ó, Sofrimento ante a morte, capítulo 12 do livro Plenitude. Esse livro é fantástico, gente. Muito bom. Porque a Joana, ela começa com o ser consciente, né, que primeiro você precisa se tornar consciente da sua vida. Quem é você? Né? O Swami fala muito isso, né, que é um indiano aí, amigo do Zé, que é amigo da gente também, né? Quem é você, né, e o que você quer ser? Né? Nesse trabalho de autoconhecimento da Joana, né, lá no livro Ser Consciente, ela questiona exatamente, né, quem eu sou, o que eu quero ser. Né? Isso é fundamental. É fundamental. A gente ter consciência de nós mesmos, né? A gente se amar, que é o que a gente não faz. A gente diz assim, eu amo meu filho, eu amo a minha mulher, olha, a gente tá... eu amo meu marido, ai meu Deus do céu, eu sou louco por essa mulher, eu sou louco por esse homem. Olha, então saia do hospício. Saia do hospício, porque no hospício não é lugar de ninguém. Ou seja, né? A gente está aqui na Terra, que é um grande hospício, né? Um manicômio fantástico, né? Exatamente porque a gente ainda está louquinho, né? Meio assim, ou seja, né? Maluco, beleza, né? Então, é fundamental que a gente comece a entender essas coisas. Aí ela diz assim, a impermanência de todas as coisas e pessoas no mundo físico é também extensiva à conjuntura do sofrimento. Não é? Então, veja só, por que da impermanência? Porque tudo passa aqui. Não é? Tem alguma coisa aqui que é eterna? Tem.
tem a gente. Nós somos eternos, né? Nós somos eternos. Mas tudo passa. Eu acho tão interessante, eu fico imaginando assim, né? Um homem, a gente que já estudou a doutrina espírita, não é? Sabe disso que o espírito se apresenta, né, no mundo espiritual da forma que ele acha mais conveniente para ele, não é? Não é assim? Não é? Não é isso que está lá no livro dos Espíritos? Então não está? Hein, pessoal, vocês que... Não está? Tu já pensou? O cara é casado com aquela mulheraça, né? Linda, maravilhosa. Aí ele desencarna, né? Aí lá no mundo espiritual ele encontra com aquela mulherzinha maravilhosa, linda e tal. Mas só quando ela aparece para ele, ela vai aparecer da forma que ela mais gosta. Então aquele homem é um zarrão de 2 metros de altura com um bigode desse tamanho. Tu já pensou que decepção do cara? E vice-versa também, né? E vice-versa. A mulher olha para aquele homem assim, mas que macho, que maravilhoso e tal. Do outro lado, ele é aquela moça. Isso é para a gente rir, brincar, mas está lá no livro dos Espíritos. A gente se apresenta da forma que a gente acha mais conveniente. Quem assistiu O Amor Além da Vida, do Robin Williams? Não é? Não tem? Não tem? Não tem um negócio desse que aí a filha dele aparece lá, né? Oriental, né? Ela Ela aparece como oriental, né? Depois aparece. Para que ele pudesse entender que era filha, ela aparece como uma moça tailandesa, não é isso? Isso. Então, pô, eu estou velho, mas estou lembrando de algumas coisas. Mas então, olha só como é que é interessante, né? Se a gente não parar para pensar nisso, quando você olhar para o seu marido, não olhe mais como homem. Olhe como espírito. Gente, olha só, a maldade está na cabeça de vocês, né? Olhe como espírito, né? Olha aquela alma maravilhosa que está ao seu lado, né? Aquele ser maravilhoso que está ao seu lado, carinhoso, amigo, né? E vice-versa, né? Oi? Então, essas questões, né, que a Joana coloca aqui da impermanência, né, e ela diz assim: a aceitação do sofrimento é o passo decisivo para a liberação dele, enquanto a rebeldia produz efeito totalmente contrário. Pode ver. Na verdade, façam um exame, né, cada um de nós, façamos um exame, que o nosso sofrimento é consequência de rebeldia. É consequência de rebeldia. Às vezes a gente não tem coragem de declinar, né, de falar, né, mas a gente está revoltado com Deus. A gente nem sabe gente que gosta de sofrer. Como é que a psiquiatria chama esse pessoal? De autorístico, neurótico. E aquele que não gosta de sofrer e culpa os outros, como é que a psiquiatria chama? De psicótico. De quê? De quê? Flamenguista. Mas então, olha só como é que é um negócio interessante, né? Porque o neurótico, ele é aquele sujeito, né, sofredor. Né? Tudo acontece com ele. Né? E todo mundo está errado, só ele tem razão em tudo. Aí ele vai, né, se entristecendo, aí se deprime. Né? Porque ele acha que o mundo está todo errado,
e que ele merece coisa melhor, né? Só não faz por onde, mas acha que merece coisa melhor, né? E aí, com isso, ele vai, né, se autodestruindo. Vai se autodestruindo, vai causando dificuldade, vai entristecendo, já não olha mais no espelho, deve olhar todo dia, né? Eu sou cara, né? Tem que olhar, olha no espelho, né? Se veja todo dia, né? E não comece a achar que o mundo está contra você. Porque aí o que acontece? Você começa a achar que o mundo está contra você. E a gente, às vezes, lidando com as pessoas e tal, a gente vai vendo, deixa a pessoa falar, ela vai falando, aí você vai vendo que ela está amargurada, que ela acha que a vida deveria ser diferente, parará, e aí ela não aceita a vida que tem. Então, ela está na neurose, né? Então, é aquela criatura passiva. Mas ela pode chegar um momento em que ela sai da neurose e vai para a psicose. Se torna psicótico, e aí ela agride. Aí ela surta de tal forma que aí ela sai até matando os outros, ou apertando o pescoço das pessoas. Então, é fundamental a gente entender essa nossa dualidade, né? Há uma dualidade em nós, né? Ao mesmo tempo que às vezes a gente é passivo, né, a gente pode se tornar, né, agressivo, né? É um processo que ele é tão rápido, se a gente não faz esse trabalho de autoconhecimento, questionamento das nossas dificuldades, né? Aonde que eu tenho dificuldade? O que eu preciso fazer para que eu possa me resolver? Não é resolver o problema da minha família, não. Não é resolver o problema do meu amigo, não. Eu me resolver. Porque se eu consigo ir me resolvendo, com certeza, né, é o que o meu espírito protetor, meu anjo guardião, como diz lá no livro dos Espíritos, ele quer que eu faça. E ele me encaminha exatamente, ele vai me afunilando, me levando para o sofrimento, para eu descobrir isso. Não é? Ele vai me levando para isso. A função do chamado anjo guardião, numa linguagem religiosa, exatamente, ele faz o papel de Deus na nossa vida. E ele pode tudo para nos levar, né, para o crescimento. É ele quem leva. Quem trouxe vocês aqui e a mim é meu anjo guardião, meu espírito protetor. Ele sabe o que é o melhor para mim. Ele prefere que eu esteja aqui do que, né, eu estivesse aí em outro lugar, sabe Deus onde, né? Então aqui é melhor para mim. Então ele me traz. Né? Aí quando eu estou com preguiça, aí vem aquela vontade que eu não sei de onde, eu falo assim, pega o livro lá e vai estudar, menino. Aí eu vou, né? E às vezes eu sinto uma vontade que eu não sei nem de onde vem. Aí eu fico todo bobo pensando que sou eu. Palhaço, né? Fico pensando que sou eu. Mas é uma vontade que me toma tão grande, né? Porque esse cara tem poder. Meu anjo guardião, meu espírito protetor, tem poder. Ele me pega pela orelha e me leva. Hoje você vai lá no Apriste, né? E vai, né, ouvir tudo que você estiver falando. Eu estou ouvindo, Então você vai ouvir o que você está falando, seu safado. E eu estou aqui, né, ouvindo o que eu estou falando. Porque ele traz. Ele é responsável por mim. Então veja só, se você tem um espírito sábio, diz o livro dos Espíritos,
seu espírito protetor, espírito sábio, se você tem esse espírito, né, preocupar-se para quê? Por quê? São sábios. Olha só. Lá no livro dos Espíritos. Você ainda não leu o livro dos Espíritos, já leu? Não. Ah, então por favor. Estude o livro dos Espíritos. Eu vou contar uma história para você que aconteceu comigo, tá? Para você e para todos, né? Aconteceu comigo, né? Eu falo do livro dos Espíritos com uma alegria muito grande, sabe? Porque eu me lembro exatamente do dia em que eu ganhei de presente o livro dos Espíritos. Naquele dia, um negócio interessante, né? Porque minha família, meus pais eram espíritas, mas o espírita, como todo mundo é, sabe o que é? Fala da reencarnação, dessas coisas e tal, passa para os filhos, que bom que eles passaram isso para mim, mas eu não tinha conhecimento. Está entendendo? Faz a diferença. Não tinha conhecimento. Que ainda não tenho o conhecimento que eu gostaria de ter. Mas aí eu me lembro que com o adoecimento do meu filho, né, suposto adoecimento do meu filho, né, eu fui bater numa casa espírita, que tinha lá um senhor que fazia atendimento e tal, e aí eu fui lá conversar com o espírito. Aí conversei com ele e tal, e aí esse espírito amigo disse para mim assim, olha só, você tem a responsabilidade de dar uma formação ao seu filho a melhor possível. Você concorda em fazer isso? Eu falei, claro, né? Eu vou fazer. Mas você precisa de conhecimento para isso. Porque se você não der a formação ao seu filho que ele precisa, a gente leva. Ele não pode ficar encarnado sem a formação que precisa. Esse meu filho está com 36 anos. Tá? Alguns aqui conhecem. Então, veja só, como é que é interessante, né? Aí eu ia lá nessa casa espírita, eu fui mais umas 2 vezes, mas eu ficava sentado aí como vocês estão sentados, eu ficava preocupado, eu falei, poxa, eu só venho aqui receber, eu pensando, né? Eu não posso ficar aqui nessa atitude passiva, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, na hora que eu entrei lá para conversar com o espírito, eu falei assim, olha, o que eu posso fazer? Tá? Aí ele falou assim, fica tranquilo que você vai saber o que você tem que fazer. Falou assim, tá? Aí eu voltei, saí de lá, sentei, quando terminou o atendimento e tal, aí o pessoal lá sempre fazia assim, um sorteio, né? Como a Nelma um sorteio sorteado o livro dos Espíritos, naquele dia. Aí eu peguei o livro dos Espíritos e falei, poxa, levei para casa, aí comecei a ler. Né, a introdução do livro dos Espíritos. Aí comecei a ler. Aí fui gostando. Olha, gente, eu só parei no outro dia. Impressionante, só parei no outro dia que eu fui parar de ler, eu não conseguia sair dali e deixar de ler. Então, dali, a minha vida foi mudando, porque eu falei, caramba, aonde eu estava, né? Eu estava com 28 anos nessa época. A minha vida mudou, né? De uma hora para outra, assim, daquele momento em diante, eu tive uma outra percepção da vida. Mesmo
acreditando na reencarnação, aquelas coisas que meus pais falavam, então, né? O conhecimento mais ou menos do Evangelho, porque quando eu era criança, tinha uma igreja batista ao lado da minha casa, eu ia para a escola dominical também, meus pais transavam muito bem com o pastor e tal, não tinha essa dificuldade, minha casa nunca teve dificuldade de ficar macumba, não tinha nada disso. Mas, a partir dali, uma cortina se abriu. E é fundamental que eu me lembro que naquela ocasião eu era muito ansioso. Nossa, gente, primeiro que eu comia demais. Eu era um cavalo comendo. Uma ansiedade enorme. Né? E aí a coisa foi mudando. Aí com a possibilidade que esse Espírito me deu, né, de trabalhar, né, e eu quis, dizendo, não vou ficar aqui fazendo o quê? Né? Então, aí perguntei para ele, o que eu posso fazer agora? Aí ele falou, agora você já pode fazer alguma coisa. Ele falou, ó, pega aí os amigos que você tem e a gente está precisando fazer um grupo de estudo na hora que o pessoal está sendo atendido, fica todo mundo estudando para não ficar conversando, falando da vida dos outros. Vamos estudar o Evangelho de Jesus. Se aceita? Claro, lógico, claro mesmo. Aí eu arrumei 3 pessoas e a gente ficava revezando. Para vocês terem uma ideia desse atendimento lá, nessa casa começava 2 horas da tarde de sábado, terminava às vezes 2 da manhã. Era muita gente que era atendida. Então, a gente ficava direto. E aí, o interessante, Zé, que eu não comia. Aí foi ali que eu comecei a deixar de comer. Aí comecei a ter mais saúde, porque eu ficava só na água, ó, só na cachaça, pá. E aí, nossa, comecei a relaxar. Dali eu fui procurar yoga. A minha cabeça foi mudando, tendo uma outra direção. Mas a partir do Livro dos Espíritos, quando eu entendi, né, comecei a entender aquilo que estava ali, a minha vida começou a ter um outro caminho. Tá? Então, e consequentemente, esse processo, ele se dá na vida de todos nós. Eu não sou melhor que vocês não, muito pelo contrário, eu devo ser um capeta do caramba, vocês não estão olhando no meu chifre e no meu rabo, mas sou, está entendendo? A vida da gente muda a partir do momento que a gente adquire esse conhecimento de que não existe morte, como diz a Joana aqui. A morte não existe. Preocupar-se com o quê? Né? Você perde um emprego, né? Porque você precisa perder aquele emprego. Provavelmente, isso tanto acontece com uma pessoa quanto acontece com o país todo e com o mundo. Porque a gente precisa passar por dificuldades para desenvolver outras potencialidades. Você sai do emprego aqui, daqui a pouco você está trabalhando ali. Aí você muda totalmente de ramo, porque você precisa desenvolver outras potencialidades. Então ali não está um mal você perder o emprego, não. Muito pelo contrário. Tá? São processos. Quer ver uma coisa? Ó, eu já fui militar, já trabalhei numa empresa aérea, já trabalhei na empresa ferroviária federal e terminei minha vida como professor. Aí fui estudar terapia, aí fui estudar hipnose e tal, e agora de vez em quando me meto a tocar violão. Faz poesia. E faço poesia também, às vezes tento, né? Então, olha só uma coisa, como é que esse processo, né, a gente não se conhece, a gente não sabe qual o potencial que a gente tem, mas a gente precisa descobrir. Por isso que o Swami sempre diz, né, quem é você e o que você quer ser, não é? Então eu preciso saber quem sou eu e o que eu quero ser. Eu não sabia, né, que eu poderia escrever poesia, como ela estava falando aí. Todo dia alguma coisa, eu me obrigo a fazer uma nova, todo dia.
Mas, muito provavelmente, né, eu e os meus amigos que estão lá do outro lado, que gostam de poesia, estão junto de mim. Né? E eles precisam trabalhar, porque a gente desencarna, continua trabalhando. Não é? Está na hora? Falta um já, né? Então, a gente precisa continuar trabalhando. Então, se eu faço poesia, se eu cozinho, se eu, né, do outro lado, eu vou ter atividade. Então, não cessa esse processo. Então, eu não estou aqui trabalhando sozinho. Se vocês forem olhar direitinho, vocês vão ver os amigos que estão aqui comigo. De quando em vez, aparece um mais gaiatinho, tá entendendo? Aí vem o outro assim mais sério, não é? Porque eu me lembro que um amigo meu, esse amigo que fazia esse trabalho mediúnico, aí ele me contou uma vez, ele falou assim, João, você sabe que o irmão Pet falou para mim? Por que ele me escolheu como médium dele? Aí eu falei, não, como é que foi? Aí ele falou assim, não, porque numa vida anterior eu fui palhaço. E ele precisava trabalhar com uma pessoa muito animada. Então, esse meu amigo era engraçadíssimo. Se você ficasse 5 minutos conversando com ele, 5 minutos rindo. Então, ele disse que o Espírito escolheu ele para trabalhar porque tinha sido palhaço. Então, sorrir, né? É a melhor coisa. Riam bastante, vejam a vida com alegria. E para a gente terminar, eu ia passar isso aqui em vídeo, mas não deu, então eu vou ler um soneto clássico que fala da morte. Só um instantinho, só que olha só que mundo maravilhoso, né? Hoje em dia a gente tem aqui um celular que nos permite, né? Nos permite a gente pegar o texto assim de imediato. A morte. Quando penso em morte por um instante, sou feliz por saber que tudo fica, que nada me pode deixar distante daqueles com quem em tempo já estive. Hoje ainda guardo forte impressão dos momentos outrora já vividos, dos gestos e carinhos e compreensão, mas dos conflitos também ocorridos. Lindo a vida por assim poder ser. Não estamos tão distantes dos nossos, porque nem sempre lhes podemos ver. Está aí a vida, mas não a morte, triunfando sempre mais imponente, dizendo a todo homem, viva contente. Meus amigos, um prazer enorme. Você não vai tocar, não? Oi? Engraçado, né? Eu fui levando aqui. Vai tocar. Pelo menos uma. Pelo menos uma. Se for boa, tem que. Não, deixa eu ver aqui, eu acho que essa música, ela foi um presente, né? A Nelma vai sortear aí um CD e ela é um presente, eu acho, de Deus, né? Da espiritualidade, né? Feliz assim, amo você, meu Pai, força existe em mim, é dessa força que tiro a alegria, assim. Olhando sempre com
olhar compassivo, já consigo me perceber em cada dia que nasce o sol, ou até mesmo quando a chuva